Hello, estamos chegando ao final de mais um ano, hoje é dia 4 de novembro de 2025 e eu tenho certeza que assim como eu, você talvez tenha deixado de fazer muitas coisas, de viver muitas coisas por causa do medo, por estar paralisada pelo medo. E medo de quê? É muito amplo a gente falar sobre esse assunto, compartilhar. Esse é o meu primeiro vídeo aqui, né, como eu falei. Eu tenho 30 anos e, gente, esse ano, não esse ano, mas nos últimos anos, dos 25 até os 30 anos, a minha cabeça mudou tanto, mas tanto. E eu fiz tantas coisas legais, assim, que eu não imaginava que eu faria, que pelo fato de ser uma pessoa, eu sempre fui, assim, aquela adolescente tímida, aquela criança tímida, e eu tinha muito medo, sabe, de expor a minha opinião. Então, o medo, ele faz parte da vida de todo mundo, mas o que eu quero dizer aqui, que o medo influenciou em muitas fases importantes da minha vida. E com o passar do tempo, com a minha formação, formada em geografia, né? Eu sou professora de geografia formada, mas há 5 anos eu não trabalho na área. Eu migrei, né? Eu mudei de profissão, assim, de uma coisa para outra, mas esse assunto talvez para um outro vídeo se interessar. Mas eu parei para analisar e vivendo uma situação específica que eu tô passando no momento, que tem a ver com uma limitação física. Eu tô há quase 2 meses sem andar normalmente, né? No caso, eu uso muletas para poder andar. E, mediante essa situação, eu decidi reacender um projeto antigo, que é de ter um canal, de partilhar experiências, vivências, deixando bem claro, como eu falei, eu não sou psicóloga, né? Não sou coaching. A minha experiência sistematizando ideias tem mais a ver com o desenvolvimento de equipes, porque depois do meu tempo lá como professora de geografia, eu tenho trabalhado na área empresarial, então é isso que eu faço hoje, né? Trabalho diretamente com liderança e sou cristã também. E por que eu tô dando essas informações aqui no início? Porque vai fazer sentido mais à frente, porque eu sei que vai ter pergunta aqui embaixo sobre qual que é a ideologia que tá por detrás do que eu vou falar, né? Daquilo que eu vou partilhar, de tudo aquilo que eu vou partilhar aqui. E eu não vou desistir do canal. Eu me comprometi a colocar esse projeto pra frente, porque não foi algo que nasceu da minha cabeça do nada, sabe? Eu nunca quis, gente, eu sempre fui uma pessoa tímida. Foi algo que foi reacendendo ao longo desses últimos 5 anos e que Deus foi plantando em mim. Então eu não quero ser negligente com isso. E quero me comprometer, né? Estou aqui me comprometendo já. A partir do momento que a gente inicia algo, tira algo do papel, a gente já está... Estamos já nos comprometendo a cumprir com aquilo ali. E o medo, ele me impediu durante muito tempo de viver muitas coisas na minha vida. E eu tenho certeza que o medo também tem te impedido. Talvez você tá aqui nesse vídeo, você veio parar nesse vídeo justamente porque o medo também tem te impedido de viver muitas coisas. E eu fui pesquisar um pouco, e eu gosto muito, né? E caí num site muito interessante. Não é um site aqui do Brasil, né? De uma universidade de Lisboa. Depois eu posso deixar o link aqui. Uma matéria muito simples, foi do período da pandemia, porque no período da pandemia a gente veio muito à tona, vários assuntos, assim, envolvendo as nossas emoções. Porque a nossa vida às vezes se torna tão mecânica que às vezes a gente vai deixando de lado e vai escondendo coisas que com o passar do tempo isso vai se revelando até mesmo em doenças, até mesmo em quadros depressivos, em ansiedade. Eu vivi ansiedade e esse ano eu também tive algumas crises de ansiedade, assim, devido a essa situação que eu falei, desse tombo que eu levei que me possibilita de andar. E isso tudo me fez refletir sobre o tanto que eu tenho negligenciado certas coisas na minha vida, o tanto que eu tenho deixado de viver muitos projetos na minha vida, simplesmente pelo fato de ter medo. Pelo fato de eu não me sentir pronta o suficiente. Então, o medo, principalmente o medo de não ter uma aceitação. Isso é muito, muito, muito profundo. Não sei se você concorda comigo, mas é muito profundo. E como uma pessoa assim cristã, né, enfim, vivendo a minha vida pautada, a partir do momento que eu tive encontro com Deus, pautada nos princípios e fundamentos da fé cristã, eu paro para analisar e eu penso, gente, Deus não quer isso. Quando a gente vai olhar para as escrituras, o tempo todo a gente vê Deus incentivando grandes homens e mulheres, e grandes no sentido não que eles são grandes, que eles não tiveram nenhuma dificuldade, que eles não tiveram nenhum defeito, não, muito pelo contrário. Na verdade, sim, grandes porque tiveram coragem, porque coragem, gente, é agir em meio ao medo. Eu amo essa frase. Coragem é agir em meio ao medo. Não é você não sentir medo. Coragem é você sentir medo, mas mesmo assim você vai lá e você realiza. Então, nesse site aqui que eu pesquisei, me chamou muita atenção uma definição que diz assim: para o ser humano, o medo pode ser considerado como um sentimento de receio em relação a uma pessoa, ou a uma situação, ou mesmo a um objeto. Ele é inerente à própria pessoa. O que atemoriza o indivíduo pode ser indiferente
para o outro. E essa frase final aqui me marcou muito. É inerente à própria pessoa, ou seja, algo que de fato a gente sabe como o sentimento vem de dentro. E o que atemoriza o indivíduo pode ser indiferente para o outro. E isso aqui me marcou, porque assim, eu fiquei pensando, de fato, às vezes a gente fica com tanto receio de tantas coisas, e às vezes a gente se apoia em opiniões alheias, como se a gente se colocasse no centro, assim, de toda a atenção do planeta, do universo, como se a gente fosse a última bolachinha do pacote ali, sabe? A gente não pode ser criticado, a gente não pode sofrer oposição, sendo que nós somos pessoas diferentes, sentimos coisas diferentes, temos características diferentes. E nem sempre aquilo que eu decidi fazer, a minha decisão, a sua decisão vai agradar a determinado grupo. E a gente não precisa ter medo de não ser aceito ou de determinada coisa que a gente fizer, não vai agradar. E essa questão do agradar também é um segundo aspecto, né? Então, primeiro, algo que vem de dentro e que é inerente a cada pessoa ali, né? Então, cada um vai saber, você vai saber onde pra você, talvez, o calo ali aperta mais um pouquinho, né? Pra mim, por exemplo, eu sempre tive muito medo dessa questão de não aceitação, sabe? Deixa eu me arrumar. Eu sempre tive muito receio disso, fico em relação às críticas, e isso foi algo que eu precisei tratar mesmo em mim, entende? De pensar que eu realmente não vou agradar, você não vai agradar. Jesus não agradou, nós não vamos agradar e não precisamos. Essa é a questão, a gente não precisa agradar. Nós temos que ser pessoas agradáveis para ter um bom convívio, né? Expressar as virtudes que Deus colocou em nós, como mulheres aí, né? Mulheres virtuosas. Então, não significa que o fato de eu tomar determinada decisão que vai desagradar e eu sentir esse medo, um medo de não ser aceita, um medo de receber críticas, que isso nos paralisa, isso me paralisou. Eu já tentei um canal uma vez e, assim, não foi à frente. Porque eu comecei a paralisar. Primeiro porque eu não sabia exatamente. Eu tô me mexendo, gente, mas é porque aqui não tem como... Eu não consigo ser diferente disso aqui, tá? Entendeu? De ser aquela pessoa que chega e faz o vídeo perfeitinho e tal. Enfim, não sou eu. Eu tô com uma lesão no meu pé, então fico toda hora me mexendo pra tentar ficar na melhor posição aqui. Enfim, voltando. Mas essa questão de... essa questão de ter que ter uma aceitação. E essa pessoa, gente, eu vivi anos. Eu tô falando, eu tenho 30 anos. E às vezes minha vontade de chorar quando eu me lembro quantas coisas eu deixei de fazer, coisas boas, coisas que Deus não discrimina, sabe? Coisas que Deus quer que a gente faça. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, Deus tem um propósito na nossa vida e às vezes a gente deixa de viver esse propósito com medo do que os outros vão pensar. E às vezes a gente tem mais medo do outro, da opinião alheia, do que daquilo que Deus está pensando sobre nós. E aqui já mais falando para pessoas que de fato já confessam a fé ali cristã, enfim. Você entende? Às vezes a gente tem medo do outro, do que o outro vai pensar, mas não medo do que Deus vai pensar. Às vezes Deus escolheu você para fazer algo, eu tenho certeza que sim. Eu não tô dizendo que é estar aqui, ter um canal na internet, talvez seja ter um canal no YouTube, talvez não seja, eu não sei. Isso vale para todas as coisas, mas às vezes a gente deixa de viver o propósito de Deus porque tem medo e a gente perde vida com isso. E isso é o que me fez estar aqui num ambiente, assim, num cenário que talvez não seja mais adequado, num contexto de que talvez não seja o melhor, no sentido de que eu gosto de me movimentar, eu gosto de ter uma vida ativa, eu sempre tive uma vida ativa, no sentido de fazer atividade física, de estar envolvido com projetos relacionados a social, à igreja, estudar. E eu tô aqui 2 meses parada. Melhor, nossa. E eu tô aqui esse tempo todo esperando o meu tendão se recuperar para que eu possa voltar à minha vida normal. Mas enquanto isso, tem outras coisas que eu posso fazer e que ainda que eu estivesse vivendo um cenário perfeito, ainda que eu não estivesse passando por uma limitação física, ainda que eu estivesse talvez preparado, um ambiente melhor, um estúdio, talvez, enfim, um escritório, porque eu tô no local adaptado, até porque eu tive que adaptar o meu quarto, tô no outro quarto da casa porque eu não posso subir escada, né, devido à situação. Então, assim, será que se eu tivesse uma condição melhor, num cenário melhor, eu iria começar o canal? Será? Não, porque nesse tempo todo eu simplesmente não fiz. Então a gente sempre coloca vários empecilhos e o medo, ele faz isso com a gente. O medo é um sentimento que ele tenta nos paralisar o tempo todo. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer. Em vários momentos, assim, Deus, ele fala isso para os seus filhos, sabe? Ele fala isso para os seus escolhidos. No sentido de escolhido, gente. Eu não quero que você pense que Deus faz segregação, que Deus tem uns queridinhos, outros não. Não, Deus tem propósito na vida de todo mundo.
Deus, ele é soberano e ele tem um propósito. Talvez seu propósito seja servir somente no pessoal ali, sem estar aqui no virtual. Eu não sei qual é o seu propósito. Você sabe qual é o propósito específico de Deus para sua vida. Tem os propósitos gerais, não é assunto desse vídeo, mas tem os propósitos específicos. E às vezes você tá perdendo vida. Você tá deixando de viver o seu propósito. Porque você está com medo. Então, essa frase tem martelado muito na minha cabeça e foi essa frase que me fez estar aqui. Que é: o medo está me fazendo perder a alegria de viver. Memorize. O medo está me fazendo perder a alegria de viver. Porque o tempo que eu fico me questionando do se eu fizer, mas e se não der certo? Mas o que as pessoas vão pensar? Mas e vai ter gente que vai criticar? Porque é muito diferente você estar no ambiente virtual. Realmente você tem que ter uma coragem assim, gente, porque é aquilo, né? Eu já ouvi uma frase de uma influencer e de fato, se a gente for parar pra analisar, e a frase é assim: internet é como se fosse terra de ninguém. As pessoas vêm aqui, comentam o que querem, não importa se tá ferindo, se não tá, enfim. Então, o ambiente, isso é uma característica do ambiente virtual. Então, uma das coisas também que me pedia muito de avançar, de vir aqui criar um canal, seja para partilhar rotina, seja, o meu objetivo principal aqui, no caso, é partilhar reflexões, de testemunhos de vidas por mim mesmo, sabe? Também de partilhar questões de desenvolvimento pessoal, que eu venho aprendendo ao longo desses 5 anos trabalhando na área empresarial, com liderança. A minha transição de carreira não é assunto desse vídeo também. Mas enfim, esse receio, e vai ficar um vídeo longo, são várias coisas, as pessoas não vão gostar disso, é o medo do que as pessoas vão gostar, do que não vão gostar, sendo que é muito simples resolver isso. Se eu não gosto de algo, eu não assisto. Se eu não gosto de algo, eu não preciso estar. Você tá entendendo? Então, assim, tem caminhos, mas às vezes a gente coloca tantos empecilhos, tudo pautado num sentimento que tenta nos paralisar. Então, esse vídeo é mais uma reflexão. E uma iniciativa também para te incentivar a viver os propósitos de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem propósitos nas nossas vidas e por mais que pareça às vezes difícil, e às vezes você possa estar naquela fase que eu não sei qual é o propósito de Deus, ou você já sabe, assim como eu, né, que estava procrastinando, porque agora eu não procrastino mais. Procrastinando criar um canal, que foi algo que eu nunca fui a pessoa, assim, da minha família. Se eu fosse olhar para as minhas primas, por exemplo, muitas, ou algumas ali, não vou dizer muitas, que eu tenho muita, uma família muito grande, mas eu tenho uma prima, por exemplo, que ela é influencer, tem outras também que já tentaram, e uma que seguiu, assim, eu admiro muito, porque, assim, era o sonho da vida dela, não é o meu caso, assim, no sentido de, não foi algo que, em determinado momento, não, eu quero ser influenciadora agora, porque é o sonho da minha vida. Não, foi algo que Deus plantou em mim, tanto que eu, diferente da minha prima, que realmente ela decidiu investir tudo. E ela, assim, nossa, eu acho incrível pessoas que tomam essa decisão. Não, essa aqui é a minha profissão, porque de fato está aqui, a gente está prestando um serviço para a plataforma e partilhando também coisas que vão agregar na vida de outras pessoas, né? Mas ela colocou e determinou e largou o emprego e fez de tudo e tá hoje ali vivendo, né, como influenciadora. Então, assim, eu admiro muito e eu pensei, ainda que no meu caso não tenha sido dessa forma, de eu identificar isso aqui como propósito de vida, como parte de um propósito, porque eu também não acho que a gente tem que limitar a nossa vida. Eu penso o seguinte: o tempo que eu fiquei como professora de geografia era o tempo que Deus queria. O tempo que eu tô trabalhando agora com empresa, com liderança de pessoas, é o tempo que Deus quer. E esse novo tempo que eu tô iniciando aqui é o tempo que Deus quer. Então eu também não gosto de limitar. Eu gosto de tentar buscar ao máximo ter uma vida alinhada com aquilo que Deus quer, porque ao longo de muitos anos, e a partir do momento em que eu tive um encontro com Deus, eu percebo a diferença da minha vida antes e da minha vida depois, de fato, entregar o meu caminho e deixar com que Deus conduza. Então, esse vídeo aqui é mais para expressar, de alguma forma, talvez assim como eu, você também tenha muitos desafios. Talvez você tenha um medo, assim, gigante, um medo da aceitação. Talvez você tenha medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar sobre aquilo que você vai fazer, seja uma faculdade que você vai começar, seja começar uma dieta, começar um plano de emagrecimento. Eu passei por esse processo também. E agora eu vou precisar voltar, porque esse tempo sem fazer atividade física acaba que eu preciso voltar pra minha rotina foi interrompida e eu não consegui ainda recuperar, tô ainda tentando me adaptar. Mas o que eu quero te dizer é que o medo, ele pode estar roubando a sua alegria. O medo, ele pode estar roubando os seus dias. O medo, ele pode estar roubando os seus sonhos. Mas a nossa confiança em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, e essa é a minha visão de mundo, tá, gente? Eu respeito, assim, porque pode ser que pessoas que não são cristãs, não partilham da fé, também assistam esse vídeo, não tem problema nenhum. Mas, assim, aqui eu vou partilhar conforme aquilo que eu sou, conforme aquilo que eu vivo. Essa é a ideia.
Então, o que me faz, o que tem me feito, assim, ter forças, é claro que é uma questão de cooperação. Então, é aquele negócio, eu também tenho que cooperar. Então, eu sei, eu tenho fé que tem um Deus que está no controle de todas as coisas, que criou todas as coisas. Um Deus que chama a humanidade, chama aquele que quer ser amado, aquele que quer viver os propósitos dele. Chama. Deus me chamou, Deus te chamou, e ele chama, ele continua a chamar. E ele continua a amar também. Então, é nesse Deus que eu confio. E é nele que eu tenho buscado forças para poder superar vários desafios da minha vida. Mas precisa de ter uma iniciativa. Então, não é só mentalizar e pensar, eu confio em Deus, eu creio em Deus, e ficar repetindo isso, mas não dar um passo, sabe? Não ter uma iniciativa. Para você superar o medo, você precisa ter uma iniciativa. Para você romper qualquer barreira na sua vida. E aqui falando até sobre desenvolvimento pessoal, você pode levar para sua vida profissional, enfim. Eu tô numa fase que eu não separo muito, sabe? Eu sirvo na empresa da minha família, que hoje, né, no caso, nesses últimos 5 anos eu tenho feito parte da gestão. Então, eu servia lá como professora, enfim, eu não gosto muito de separar. Eu penso que tudo aquilo que a gente faz, essas coisas, esse tanto de coisa, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, ela combina para um propósito e para um objetivo que muitas vezes foge do nosso controle, mas não tem problema, porque Deus está no controle. Então, talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, eu não sei. Eu pesquisei bastante, eu sempre me deparo, tenho muitos assuntos guardados de vídeos, de reflexões e coisas que eu venho vivendo na minha vida e coisas que eu aprendi e que eu estou aprendendo. Mas eu me propus a vir aqui e dar essa iniciativa porque eu posso viver se eu quiser. Se é da vontade de Deus. E ainda que eu tome determinada decisão que talvez não esteja tão alinhada ali com a vontade de Deus, ainda não identifiquei, se eu fizer, eu posso identificar que talvez não seja daquela forma e eu tenho a oportunidade de voltar e rever e reprogramar e fazer de novo. Então, nunca perca, né, essa esperança, não perca a fé em Deus também. Se apegue a Ele em meio aos medos, em meio às ansiedades da vida, porque nós vivemos muitas pressões. Mas Deus, ele sempre tem o melhor. Deus é o melhor. Deus não, eu não gosto muito de falar dele tem, como se Deus tivesse a obrigação de nos dar. Não, ele é o melhor, cara. Está sendo a vontade de Deus, é a melhor coisa da nossa vida, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E então eu espero que essa reflexão, esse é uma espécie de bate-papo mesmo, né? Como eu falei, não sou psicóloga. A minha experiência com o meu contato com a psicologia foi na faculdade na formação de professores, né? No caso, licenciatura plena em geografia e também um pouco no meu MBA que eu fiz voltado para gestão de empresas. Então, eu acabei tendo um pouco de contato com psicologia, fiz algumas disciplinas, mas a intenção aqui não é essa, e não é desmerecer também o trabalho de ninguém, gente. Como eu amo, sabe? São ferramentas que Deus deu a partir da inteligência que Ele deu aos homens. E tudo contribui. Mas aqui apenas eu quero partilhar como uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa que tem desafios, tem medos, tem receios, mas que levanta com a esperança e com fé em Deus de que a gente pode superar. Com Deus é possível. Então, se eu pudesse finalizar esse vídeo aqui, esse bate-papo, na verdade, porque foi mais em bate-papo, já estamos quase em 20 minutos, não sei quanto tempo total vai ficar, eu vou editar. Mas eu quero finalizar dessa forma. Então, o medo ele pode estar roubando a sua alegria, o medo pode estar roubando a alegria de viver, o medo pode estar roubando os seus sonhos. Mas acredite em Deus e busque a Ele da maneira que você pode fazer no momento. Então, do fundo do meu coração, esse é o meu desejo, que você supere os seus medos. E que mesmo que pareça confuso, mesmo que pareça uma loucura, como eu tô fazendo aqui um vídeo sem script. Uma loucura. Um vídeo sem script. E eu amo script porque, gente, eu sou professora, é minha primeira formação, né? Eu sou professora, então, assim, eu amo ali todo o planejamento. E eu tô aqui, simplesmente abri a câmera com assuntos, assim, que já estavam aqui dentro há muito tempo e decidi começar o meu canal com esse vídeo. E eu tô aqui, 23 minutos de vídeo já, vou encerrar. Já fiz várias vezes a conclusão, não sei no que vai dar exatamente, mas eu me propus a fazer. Não sabendo o que vai dar não significa que eu não me preparei, mas significa que muitas vezes a gente fica esperando o momento perfeito, e esse momento ele não existe. Então eu te espero no próximo vídeo, aqui, e é isso. Não permita que o medo paralise a sua vida.